Olá, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui nessa live hoje, o que seria nossa reunião de mulheres lá na nossa igreja, na Igreja Batista da Graça aqui em Campina Grande. Vai ser hoje um estudo com minha esposa, Michelle Suelen, e estaremos aí, vou disponibilizar aqui o Instagram para que vocês mulheres possam estar aí acompanhando esse estudo e as irmãs da nossa igreja também estão fazendo a mesma coisa, certo? Então você que está aí acompanhando, compartilha esse vídeo aqui do Facebook e aqui no Instagram também depois tira um print, compartilha também para que mais pessoas possam acompanhar esse estudo, certo? Deixa só esperar aqui o intérprete de Libras chegar, porque aqui no Instagram a gente tem a interpretação em Libras, certo? E aqui no Facebook a gente tem o grupo da igreja lá acompanhando, da nossa igreja acompanhando. Então deixa chegar o intérprete de Libras que a gente inicia aqui o nosso estudo, certo? E aí eu vou deixar vocês aqui com a minha esposa, Michelle Suelen, para ela trazer uma reflexão aí para as mulheres. Deixa eu só acompanhar mais um pouquinho aqui para o intérprete chegar. Minha esposa ela vai estar falando sobre feminilidade bíblica e baseado no livro que ela vai apresentar aqui, o livro para vocês. E em cima do livro, baseado no livro, ela vai trazer o estudo e essa reflexão aí para as mulheres. Deixa eu só esperar aqui o intérprete chegar para a gente iniciar. Boa tarde. Aline Med chegou aí, ó. Débora também está chegando. Verônica também entrou agora, né? Há pouco. Temos aí Luciana. Tem André também aqui acompanhando. Aline Med, oi, tudo bem? Aline. A Lúcia também, ó, mandou aí um alô para nós. Deus abençoe vocês, que seja um estudo proveitoso. Deixa só o intérprete chegar, a gente está só esperando o intérprete de Libras chegar para iniciar aqui esse estudo de mulheres. Verônica, Débora, boa tarde. As 3 mulheres da casa já estamos a postos. Amém. Joseane, Thaís. Vai ter intérprete, sim. Olha aí, tá chegando agora. Tá aí, Jailma. Boa tarde. Ok, então vou deixar vocês aí com minha esposa, Michelle Suelen, para acompanhar esse estudo aí de mulheres. Deus abençoe vocês, que Cristo esteja usando a vida dela para abençoar a vida das mulheres que vão estar aqui acompanhando o estudo. Deus abençoe. Até mais. Obrigada. Então, boa tarde, né, a todos, novamente. Sejam todas bem-vindos, bem-vindos. Sei que não vai ter só homens, né? Não vai ter só mulheres, vai ter homens também. E esse estudo ele é referente ao estudo da reunião das mulheres que nós normalmente fazemos na nossa igreja. E está sendo online agora porque estamos impossibilitados, né, da gente poder fazer nosso estudo presencial. Mas todas sejam bem-vindas e vamos lá, vamos começar. Então, a título de apresentação, para quem não me conhece, me chamo Michelle, sou a esposa do pastor Lázaro e estou aqui invadindo o escritório dele, né, para a gente fazer esse estudo aí voltado para mulheres. Mensalmente a gente faz na nossa igreja, mas esse mês não foi possível, né? E apresentando a vocês o livro que a gente estuda todos os meses. Sei que vai sair o contrário, mas só para vocês verem. Mulher, sua verdadeira feminilidade, design divino. E ele é um estudo de 8 semanas. Cada semana na nossa igreja a gente faz referente a um mês.
onde cada semana que o livro traz, ele tem 5 dias. E a gente estuda esses 5 dias em um estudo só. E hoje a gente vai estudar a 7ª semana. Então, esse livro ele foi escrito por 2 autoras, Mary e Nancy. E ele nos apresenta, sob a ótica da criação de Deus, o design para a mulher de forma a ser imagem e semelhança de Deus, através dos papéis e funções femininas. E como o pecado, ao longo do tempo, ele tenta desmanchar, distorcer essa imagem. Sempre com Jesus no centro de todos os argumentos delas, as autoras elas nos mostram como Deus planejou e arquitetou a verdadeira feminilidade. E como a mulher, exercendo os seus papéis, ela nos apresenta e se comporta como a noiva de Cristo. Então, o tema de hoje vai se chamar Repaginada Total. Então vamos orar, né, para a gente dar o início ao nosso estudo e que Deus possa estar nos ajudando aí a entendermos e praticarmos a palavra dele nas nossas vidas. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por estarmos aqui na Tua presença, aprendendo mais de Ti. Que o Senhor nos transforme, nos molde para sermos imagem e semelhança Tua. Que cada uma das mulheres aqui presentes, elas possam se sentir impactadas pela Tua palavra e querer essa transformação que só vem de Ti. Obrigado pelo Teu cuidar, pela Tua misericórdia conosco. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Repaginada total. Com certeza você já viu fotos de antes e depois de algo ou de alguma pessoa. E com certeza também esse tipo de transformação despertou em você algum interesse. Existem também diversos programas de TV que mostram esse tipo de repaginada total. Casas transformadas, cômodos, restaurantes, carros, corpos, maus hábitos, relacionamentos, por aí vai. Em cada situação dessas, um expert no assunto, ele intervém e transforma alguma coisa que seja comum, sem graça ou disfuncional em algo bonito e benéfico. A intervenção habilidosa, ela revela falhas e dá luz para o verdadeiro potencial da pessoa ou do objeto. Quando a mudança é dirigida por um especialista, por quem entende do assunto, normalmente o resultado é espetacular, né? Maravilhoso. Nos estudos anteriores a gente viu, as meninas da igreja aí viu, que como era que o pecado prejudica e desfigura a beleza da verdadeira feminilidade. A essência feminina, ela anda precisando de uma repaginada. A nossa sociedade, ela tentou fazer isso através do feminismo, mas fracassou profundamente, porque ela não chamou o especialista, nem procurou o especialista correto. Não buscou a ajuda daquele que tem o conhecimento e poder para endireitar as coisas. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele morreu para acabar de vez com a força do pecado sobre nós. Ele é o repaginador por excelência. Ninguém entende mais de homens e mulheres do que o próprio Deus. Nesse estudo a gente vai descobrir como o Evangelho resgata, salva e transforma a verdadeira feminilidade, da feiura do pecado. Jesus quer te dar um novo estilo à sua feminilidade e te ensinar a se vestir de acordo com o design divino. Deus pede que você confie nele e permita que ele corte, apare e transforme o seu look. Se você concordar, Deus vai lhe dar uma repaginada e transformar a sua feminilidade em algo belíssimo. As suas fotos do antes e depois vão ser impressionantes, porque Cristo vai te transformar em uma nova mulher que terá a semelhança surpreendente com ele. Até aqui a gente pode entender e perceber que essa repaginada ela não é só externa, é interna. E que o externo vai ser uma consequência. Com tudo isso, a gente chega no primeiro dia do estudo. E
o subtema desse dia é Design Bonito. Para quem tem o livro, tá lá na página 164. E aqui eu gostaria que a gente abrisse em Gênesis, capítulo 2, versículo 18, que vai nos lembrar sobre o design, sobre o ponto inicial da criação, que é esse ponto que a gente sempre precisa ter em mente. E na lembrança do porquê que a mulher foi criada. Então, Gênesis capítulo 2, versículo 18, diz o seguinte: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, nesse momento da criação, Deus afirmou que não era bom. Depois de ter afirmado em toda a criação anterior, ao fim de cada dia, Deus falava: era bom, era bom, era bom. E aqui Deus falou que não era bom o homem viver só. Estava faltando alguma coisa, estava incompleto. Sem a mulher, a história simplesmente não fazia sentido. A mulher é importante para o enredo da história. A criação da mulher ofereceu um retrato vital da noiva de Cristo. Como é que o homem poderia revelar a história de Cristo e da igreja sem a noiva? Como ele iria mostrar o relacionamento entre eles? Peraí, gente, que alguém ligou na hora. Pronto. Como é que o homem iria representar o amor que Cristo mostraria por sua noiva e como a submissão respeitosa e amorosa da noiva de Cristo seria descrita se a mulher não fosse entregue ao homem? A criação do homem, da mulher e do casamento e o que eles indicam merecem o destaque do que eis que era muito bom que Deus declarou. A mulher é obra das mãos de Deus. O design de Deus para a mulher é bonito e bom. Se você não tem esse pensamento em relação à mulher ainda, esse pode ser o primeiro passo para a sua repaginada. Em Salmo 104, 24, nos diz o seguinte: Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. E em Salmo 139, 14, diz: Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Então a gente precisa entender que somos obra-prima de Deus. A criação inteira, incluindo homem e mulher, foi planejada para exibir o poder eterno de Deus e a sua natureza divina. Infelizmente, esse lindo design ele foi manchado pelo pecado. Mas a obra-prima de Deus, ela foi recriada por meio de Cristo, assim como afirma em Efésios 2:10, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Por meio da cruz, Jesus aniquilou o poder de Satanás e do pecado, e então o homem e a mulher puderam novamente refletir a beleza extraordinária do design divino. Os papéis estabelecidos na criação, eles estão presentes nos ensinos do Novo Testamento sobre os gêneros sexuais. No poder do Espírito Santo, nós podemos sentir alegria nas diferenças entre homens e mulheres. E Paulo nos fala em Romanos 6,17: Mas graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, e agora viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E aí tem uma historinha bem interessante no livro. Tá lá na página 167, para quem quiser acompanhar. Eu vou só fazer um resumo dela, que fala sobre a restauração de uma obra-prima. E aí fala que essa obra-prima ela foi pintada por um amigo para dar de presente de casamento. Uns 40 anos depois dessa obra ter sido entregue, a casa onde estava essa pintura ela foi destruída por um terremoto, que arrebentou esse painel de madeira, que era pintado a óleo, em 17 pedaços. Um outro artista, usando pregos e blocos de madeira, para juntar os pedaços do quadro,
juntou tudo e depois pintou por cima para esconder as rachaduras. Através dos séculos, várias camadas de tinta foram sendo pintadas e as cores originais acabaram se perdendo. Meio século depois, ou seja, 500 anos depois, peritos iniciaram um projeto de restauração. Esse projeto durou 10 anos, envolveu 50 pessoas, que eram experts em madeira e técnicos em fotografia. Com muita dedicação envolvida e um trabalho minucioso, o resultado foi deslumbrante. As rachaduras desapareceram, as camadas de tinta foram removidas e a obra original surgiu radiante. A restauração também fez com que detalhes que estavam lá, escondidinhos, surgissem novamente. A exemplo de umas plantas que tinham nessa pintura. A criação foi espetacular, mas a recriação foi mais espetacular ainda. E aí a gente traz esse paralelo espiritual, que não pode ser mais claro e profundo do que a gente está vendo aqui. Não importa o estrago que o pecado fez na sua vida, Deus é especialista em restauração. Ele é um Deus redentor maravilhoso, que faz tudo novo por meio da obra de Cristo. Seu amor e poder divino podem recriar e restaurar a sua vida, de acordo com o design original. Aquele trabalho maravilhoso para exibir a beleza de Cristo. Você se compromete a passar por uma repaginada? E aí vem essa pergunta para nós. Permitir que o Senhor te recrie de acordo com o seu design perfeito? Ore e peça ao Senhor para fazer essa restauração completa. É alguém que está ligando aqui, é por isso que aparece. Aí ele trava. Desculpa, gente. Então, permita que o Senhor te recrie de acordo com o design perfeito dele. Ore e peça ao Senhor para fazer essa restauração completa e linda na sua vida. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com o resultado. E aí a gente chega no segundo dia, que fala sobre devoção. E aí vamos abrir em Jeremias 2:2. Eu já tô com ele aqui, então eu vou ler para a gente não perder tempo. E Jeremias 2:2 fala: Eu me lembro da sua devoção quando você era jovem. Como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Então a gente vê que devoção é uma palavra forte. E ela inclui a ideia de amor que cumpre a aliança. A ideia de lealdade, bondade, fidelidade. Também pode ser traduzido por afeto, dedicação, amor profundo. Nós, como sendo noivos de Cristo, devemos ter esse tipo de devoção com Jesus. Em 2 Coríntios 11, 2-3, ele fala da devoção da noiva pelo seu noivo. E aí fala o seguinte: o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva, com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Aqui tem uma historinha que entre os judeus, o contrato de casamento é o primeiro passo, assim como o nosso noivado. Só que diferente do nosso noivado, o contrato é definitivo. Então ele só é desfeito com a morte de um dos dois. Mas mesmo sendo legalmente casados, eles ainda não podem morar juntos, nem ter relações, durante o período do contrato, normalmente dura 1 ano. E aí no fim desse tempo, acontece a cerimônia com uma grande festa. E a união é consumada, e então passam a morar juntos. De acordo com Paulo, a igreja ela tem um contrato de casamento com Cristo, por causa da aliança do sangue de Cristo. Nós somos legalmente sua noiva, mas a gente continua esperando para ser apresentada
formalmente no banquete do Cordeiro. Está lá em Apocalipse 19, do 7 ao 9. Você que já entregou a sua vida a Cristo, passa a ser noiva de Cristo, à espera do casamento. E como devoção, precisamos ser inteiramente dedicadas a Deus e separadas do mundo em espírito. Você é a noiva de Cristo e precisa demonstrar essa devoção por seu noivo, sendo fiel e comprometida com a aliança. Imagine se uma noiva, no dia do casamento, estiver com nada preparado. Não está com um vestido pronto, não tem um local para a cerimônia. Ou então que ela negligenciasse o noivo, não passasse tempo com ele, ou ainda que fosse infiel ou traísse o rapaz. A gente poderia entender que a noiva ela não estaria comprometida com o casamento, porque uma noiva ela não se comporta assim. Em um relacionamento saudável, a noiva é devotada ao seu noivo. Ela se encanta com ele. Qualquer mínimo que ele faça, ela se encanta. Vive pensando nele, quer agradá-lo. Não pense em mais ninguém, somente nele. A verdadeira feminilidade, ela também reage com a mesma dedicação a Cristo, nosso noivo. Só de pensarmos que a gente vai passar a eternidade com Cristo, já era motivo mais que suficiente para se preparar com ansiedade e amor para o grande dia. E passar o resto da nossa vida terrena aqui em devoção pura a Ele. Deus criou a mulher para refletir o lado noiva da história da redenção de Cristo. Você, mulher casada, a sua devoção ao marido é uma das formas mais poderosas para mostrar devoção a Cristo. E você, mulher solteira, viva a cada dia inteiramente entregue na obra de Cristo, buscando servi-lo com amor em preparação para o grande dia. Mas como esperar essa devoção até o dia em que estaremos eternamente com o nosso Senhor, livres do estrago do pecado? E aí a gente chega no terceiro dia do estudo, que vai falar pra gente sobre caráter bonito. E aí a repaginada continua. Vamos ler Efésios 5, 27. E a gente vai entender o maravilhoso traje de casamento da noiva de Cristo, que representa a limpeza do pecado e vestir-se de santidade para passar a eternidade com o noivo. Vamos ler a partir do versículo 25, para a gente entender o contexto. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Santidade significa cortar ou separar da sujeira. É uma consagração ou separação para o que é puro. Significa deixar de lado nossas roupas sujas, mal cheirosas e aceitar o vestido da retidão que Cristo providenciou para sua noiva. Como um noivo anseia pelo momento em que a noiva vai se encontrar com ele aos pés do altar, em um vestido impecável, branco, também o Senhor Jesus anseia pelo dia em que nós estaremos em sua presença, livre das manchas do pecado, vestidas de sua retidão, para ser uma esposa fiel para todo sempre. Apocalipse 19, do 7 ao 8, também afirma sobre esse anseio. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Esse vestir-se também se aplica aos homens, porque eles fazem parte da noiva de Cristo. Mas é importante para nós mulheres prestarmos atenção nessas palavras, porque o nosso Deus Criador, o designer divino, nos fez contar a parte da história do Evangelho que trata da noiva. A mulher autêntica, ela se veste da beleza de santidade.
E santidade também significa se revestir de caráter agradável, que se revela em atitudes e comportamentos do dia a dia. Colossenses 3, 12 ao 14, fala o seguinte. Ele nos fala que, como sendo eleitos de Deus, santos e amados, precisamos nos revestir de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, longanimidade, mansidão, e também dar suporte uns aos outros, e também nos perdoar uns aos outros, assim como Cristo nos perdoou, estando acima de tudo isso o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, esses são alguns aspectos do caráter que o Senhor deseja que a sua noiva vista diariamente. Homens e mulheres, eles devem se vestir desses traços de caráter puro. E a Bíblia enfatiza alguns deles com base na idade e no sexo da pessoa. E a gente vê em Tito 2, do 2 ao 6, ele fala alguns traços de caráter que Paulo nos apresenta e enfatiza para os homens mais velhos e também para as mulheres mais velhas. Para os homens mais velhos, ele afirma para serem sóbrios, dignos de respeito, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. As mulheres mais velhas, e aí esse ponto sendo para nós, então vamos enfatizar mais, para serem reverentes, ou seja, respeitosas, não caluniadoras, ter o controle da língua, não dadas a muito vinho, ou seja, não ter hábitos destrutivos, e orientar as mais jovens. Aí orientar as mais jovens em quê? A amarem seus maridos e filhos, em carinho e devoção à família, serem prudentes, sensatas, puras, ou seja, leais, íntegras, virtuosas, e estarem ocupadas em casa, administrando seus lares e acolhendo e nutrindo relacionamentos. Serem bondosas, amáveis, sujeitas a seus próprios maridos, ou seja, respeitosas. Agora pensa um pouquinho. Se Paulo escrevesse, o apóstolo Paulo escrevesse uma carta para você, quais dessas características ele escolheria para você cultivar com mais dedicação? Vamos pensar nisso aí. Um filósofo alemão chamado Heinrich Heine, ele certa vez falou: mostre-me sua vida redimida no seu Redentor. Isso é uma verdade. Mulheres que possuem caráter e comportamento de acordo com o ensino bíblico, com a sã doutrina, elas levam pessoas a Cristo e tornam o evangelho visível a cristãos e a não cristãos. A repaginada, ela vai muito além da beleza externa. Imagine o brilho nos olhos de Cristo quando ele admirar na noiva, porque entregou sua vida, um reflexo puro de si mesmo. Esse pensamento ele deveria nos levar a se motivar em se preparar para o resto da vida. E agora a gente vai ler 1 Pedro capítulo 3, versículos 4 ao 6. E a gente vai ver o temperamento que Pedro associa à mulher temente a Deus, e assim a gente chega no quarto dia de estudo. 1 Pedro 3, do 4 ao 6. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Então, a gente vê aqui 3 tipos de temperamentos. Temperamento dócil, tranquilo e submisso. Esses são os temperamentos da mulher bonita de verdade. A reação tranquila da mulher temente a Deus, ela vem acompanhada da determinação inabalável de reagir de modo apropriado, de aceitar apenas o que é correto.
Ao criar a mulher, Deus deu um temperamento suave, lindo e muito feminino. O que nos entristece é ver que essa beleza ela se perdeu em meio ao tumulto, por causa das distorções do pecado e do ideal equivocado da cultura atual, no meio do feminismo, desses movimentos que tem aí. E as mulheres em geral, elas perderam de vista o que deveriam ser. A nossa sociedade, ela tenta nos convencer que esses temperamentos femininos de docilidade é uma covardia de nossa parte. E que se continuarmos assim, a gente vai perder a nossa individualidade, a nossa personalidade, vamos ser capachos acuados, fracas. Mas a gente vê, e a gente vai ver também sobre esses temperamentos, que quando a gente entender e viver essas características, o poder e a beleza desses temperamentos femininos vão se tornar cada vez mais claros. O primeiro aspecto é o temperamento dócil. Muitas vezes ele é traduzido por mansidão. Tem a ver com calma, ser amável e atenciosa. É a força que se ajusta à fraqueza de outra pessoa. Imagina um bebê com cólica. Embora a criança fique agitada, chore, soluce, a mãe age com doçura. Ser dócil é diferente de ser rude, de exigir os seus direitos, de ser grosseira, de ser egocêntrica. É exatamente o oposto de ser desbocada. Ser dócil significa confiar inteiramente em Deus e não na própria força, para nos defender de injustiças ou situações difíceis. Ser doce é a marca da mulher sábia que permanece calada mesmo diante das fraquezas alheias. Nossa cultura, ela fala que se formos dóceis ou ter um espírito brando, nós seremos infelizes. Mas a Bíblia nos fala pelo contrário. A gente vai desfrutar de um bem-estar, está lá em Salmos 37:11, e também vamos ter alegria no Senhor, está lá em Isaías 29:19. Quando você se depara com situações difíceis ou desafiadoras, você é doce ou desbocada? O que é que as suas reações revelam sobre o seu coração? O segundo aspecto é a tranquilidade, ou espírito quieto. Quando a gente fala em tranquilidade, é o que é que vem à mente? Sossego, nada de barulho, quietude. Quando a Bíblia fala de tranquilidade, não está necessariamente se referindo à ausência de ação. Não é nada disso. Tranquilidade tem mais a ver com o estado de nosso coração do que com a quantidade ou volume de nossas atitudes e palavras. Mesmo aquelas mulheres que são extrovertidas, elas podem ser tranquilas. Tranquilidade tem a ver com sossego de espírito, serenidade, bonança. É estar em paz. É o oposto de estar ansioso, estressado, desordenado, gritante. Quando a mulher não tem um temperamento tranquilo, os seus relacionamentos eles são marcados de palavras grosseiras. A mulher tranquila, ela consegue limitar suas palavras, pois sabe que a tranquilidade ela anda de mãos dadas com a confiança. Não significa que toda mulher que consegue limitar suas palavras é uma mulher tranquila, porque muitas vezes os seus pensamentos não param quietos. Fica pensando, arquitetando, planejando um monte de coisa. Então, podemos dizer que a mulher tranquila consegue limitar suas palavras e pensamentos. E o terceiro aspecto é o temperamento submisso, ou a disposição a ser submissa. Deus nos criou mulheres com a inclinação a reagir positivamente à liderança. Ou seja, a mulher cristã é liderável. O contrário de submissa é teimosa e rebelde. E reflete um espírito egocêntrico, do tipo, ninguém manda em mim. Submissão significa inclinação a dar preferência aos outros. É uma atitude de respeito, em consideração à autoridade nomeada por Deus. Seja casada ou solteira,
a mulher submissa ela incentiva as características e iniciativas cristãs nos homens quando ela mostra respeito na interação com eles. Claro que não é ser receptiva ao pecado, mas mesmo sendo contrária ao pecado, é possível ter um espírito dócil, tranquilo e respeitoso. Qual desses aspectos de temperamento é mais difícil para você? Peça ao Senhor que lhe ajude a ser dócil, tranquila e submissa. E você vai ver que transformação e repaginada incrível Deus pode fazer em você. E para você que acredita que tem esses temperamentos e que desenvolve eles com alegria, como é que você pode amadurecer cada vez mais neles? Então fica essa perguntinha aí para vocês. E agora a gente vai para o 5º e último dia do nosso estudo. E a gente vai ler em 1 Pedro 3, agora do versículo 3 ao 5. A gente vai ler novamente. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no seu interior que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus, pois assim também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. E vamos ler também 1 Timóteo 2, 9 a 10. Da mesma forma quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que professam adorar a Deus. Então a gente vê que adornar pode ser traduzido por decorar, embelezar-se. Significa organizar, arrumar, deixar pronto. A mulher temente a Deus, ela se adorna, ela se empenha em ficar bonita. Aí quando a gente fala em ficar bonita, o que é que vem à mente? Logo vem o quê? Maquiagem, cosméticos, cremes, regime, cirurgia plástica. Por quê? Porque não existe uma compreensão exata da beleza verdadeira. E os nossos corações ainda não foram fascinados por uma visão mais apaixonante e linda. Como é que a gente pode entender esse desejo compulsivo das mulheres pela beleza? É pecado querer ser bonita? Não. Querer ser bonita é bom e correto. Deus aprecia, Deus criou e aprecia a beleza. E Ele nos criou para desejá-la e apreciá-la. A questão é que a gente tenta se embelezar com o que é terreno, superficial e passageiro, mesmo quando o sobrenatural e eterno está à nossa disposição. O Evangelho é o único capaz de transformar o nosso entendimento a respeito da beleza verdadeira. Exibir a beleza de Cristo se torna mais importante e desejável do que perseguir a beleza passageira que o mundo oferece. E até o desejo pela beleza externa vai estar enraizado em um coração que zela em refletir a beleza de Cristo. Roupa, maquiagem, cabelo não precisam ser descuidados. Essas coisas elas não são sem importância, mas elas também não são tão importantes. A mulher verdadeiramente cristã, ela busca a beleza duradoura. Ela ouve a explicação de Deus sobre o que é ser uma mulher bonita e permite que o Senhor molde a vida dela de acordo com os seus propósitos, de acordo com o design dele. Imagine uma velhinha cristã. Aí essa parte do livro eu fiquei encantada. Uma velhinha virtuosa. A sua pele talvez seja bem fina e enrugada, mas é radiante. Sua visão talvez seja embaçada, mas os seus olhos brilham. O seu corpo talvez seja encurvado, mas o seu espírito continua vibrante. Ela é cheia de vida, repleta de sabedoria, transbordante de amor. Tão linda! Ah, como eu quero ser uma velhinha virtuosa. Mas isso não vai acontecer do dia para a noite, a gente sabe disso. Assim como também a beleza externa, ela também não vai ser instantânea.
Cultivar beleza espiritual precisa de um esforço constante, com a ajuda do Espírito Santo, nos capacitando pela graça e estando firmadas em Cristo. Exige tempo, anos de fidelidade. Tempo com Deus, submissão ao plano divino para a sua vida, permissão para que o Espírito desenvolva em você o caráter de Cristo. Sua beleza vai fluir de dentro para fora. Esse deve ser o nosso objetivo. Muitas vezes nós damos valor e atenção à beleza externa, em vez de cultivar a beleza do coração. Na hora da verdade, a mulher controladora, espalhafatosa, alvoroçada, desbocada e grosseira, ela não é bonita e nem feminina. Não importa a beleza do exterior dela. Mas a mulher que a beleza vem de dentro, ela se veste da beleza de santidade e aceita o design de Deus para ela. Ela é extremamente bonita e preciosa aos olhos de Deus. A verdadeira feminilidade, a essência feminina é de uma beleza espetacular. Porque as mulheres verdadeiras, elas representam a noiva de Cristo e refletem a glória de Deus e o evangelho de Jesus Cristo. E não existe nada mais lindo do que isso. É maravilhoso saber que o homem, a mulher e o casamento, eles foram criados por Deus para serem lições vivas que ajudam a revelar o seu caráter e o seu plano redentor. Dedique sua vida em buscar a beleza verdadeira espiritual, a qualquer preço e acima de qualquer outro tipo de beleza. E para a gente fechar o nosso estudo, permita-se ser repaginada pelo Deus Criador que te fez mulher e quer usar a sua vida através da verdadeira feminilidade, que vai refletir a noiva de Cristo. Sempre tenha 1 Pedro em mente, de se unir ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é agradável e de grande valor diante de Deus. Então, quando você comparar o antes e depois da sua vida, você vai ver que a transformação foi espetacular, porque você estará se tornando a imagem e semelhança do Deus, o Criador. E isso só será possível por meio do sacrifício de amor que Jesus demonstrou na cruz, por mim, por você. Então, se você ainda não entregou sua vida a Cristo, não perca tempo. É a oportunidade que Ele está lhe dando de você se tornar imagem e semelhança dele. O pecado desmanchou, tentou desmanchar essa imagem linda, mas a recriação pode ser maravilhosa. Então, que Deus nos abençoe, que nos ajude. Então, vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor, pela Tua graça e misericórdia em nossas vidas. Nos ajuda a sermos imagem e semelhança da Tua obra nas nossas vidas. Abençoa e nos protege e nos faz sermos cada vez mais semelhantes a Ti. Que as mulheres que entregaram verdadeiramente suas vidas a Cristo entendam a importância da sua feminilidade e como elas precisam mostrar a Cristo através de suas vidas. Obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado, pela Tua misericórdia, pela Tua palavra que nos ensina, nos guia e nos molda. Nos transforma a cada dia, Pai. Assim Te oro e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Tem uns avisos, para passar para vocês. A gente vai ter amanhã, às 8 da manhã, uma live pelo Face da igreja. Então, é a Igreja Batista da Graca, CG, tá lá no Face. Vai ser o culto da ressurreição. E vai ser às 8 horas da manhã, certo? Então, o pastor vai estar trazendo essa live pra gente. Também vai ter um estudo para os homens, amanhã, às 10 horas da manhã. O pastor vai estar trazendo tanto no Instagram quanto no Face também. Vai estar trazendo esse estudo para os homens. E aí eu tenho uma coisinha para falar para vocês também. Como o nosso livro está acabando, então para as mulheres da nossa igreja, a gente sempre fica com outro livro em mente. Então, esse livro ele tem uma continuação, que aí é o livro 2. Mulher 2.
10 elementos da feminilidade. Então, esse aqui, para quem já quiser ir providenciando o seu, para a gente continuar os nossos estudos. Próximo estudo será o último capítulo desse livro. E aí, isso daí já pode providenciar. Esse aí ele vai trazer muito Tito 2, então ele vai estar trazendo muitos detalhes. A gente também tem um outro aviso em relação a mulheres, que é sobre o nosso Congresso de Mulheres da Igreja. Então, Jailma, que está aqui interpretando no Instagram, ela é responsável, né, junto comigo, para a gente estar organizando esse congresso. Então, ele acontece no dia 30 de abril, 1º de maio. E a gente vai estar dando detalhes mais para frente, dependendo de como tiver a situação. E a gente vai estudar um livro também, Sábia e Conselheira, da Marta Pisse. E aí a gente vai estar apresentando para vocês todos os conselhos que ela nos traz como mulheres. E o pastor tá aqui, quer falar uma coisinha para vocês. Oi, voltei. Então, que Deus esteja abençoando vocês, né? Espero que você que está aqui no Facebook compartilhe esse estudo com outras mulheres, para que possam conhecer um pouco mais da visão da feminilidade bíblica. Você que está aqui no Instagram, depois tira um print e compartilha também, para que mais pessoas possam conhecer também um pouquinho a respeito disso. Você que está aqui no Instagram, talvez esse estudo, você perdeu o estudo desde o começo, e agora como é que eu faço? Aí a gente vai deixar por 24 horas no perfil, aí no meu perfil, certo? Mas depois de 24 horas ele se apaga do Instagram. Então você pode ir lá no Facebook, Igreja Batista da Graca, né? Batista da Graca CG, é o nosso perfil do Facebook. Ou então você pesquisa lá no YouTube, Lázaro Leison. Eu tenho um canalzinho bem pequenininho, só tem 70 e poucos inscritos só. É porque eu nunca alimentei lá não. Mas você pode ir lá, e aí eu estou pegando os estudos do Facebook, estou baixando eles e estou jogando lá dentro desse YouTube. Então você também pode entrar lá no YouTube. Tanto você vai ver os estudos que eu tenho feito aqui no Facebook e no Instagram, e que talvez você já perdeu. E minha esposa também, eu vou colocar o estudo dela também lá para mulheres. Ok? Então, Deus abençoe. Hoje a gente vai ter um trabalho interno com os jovens através do aplicativo Zoom. Mas amanhã a gente tem aí mais estudos aí. Estejam atentos e orem por nós. E que Cristo esteja libertando a nossa igreja, todas as igrejas, para voltar a adorarem ao Senhor juntos. Ok? Então Deus abençoe. Deixa eu desligar aqui. Tchau, Jailma. E para quem tiver alguma pergunta, se quiser mandar para meu Instagram, o Instagram dele, pode ficar à vontade, a gente vai estar respondendo. Deus Falou. abençoe.